Por isso, coloque aí o seu pedido de oração, coloque o seu nome nos comentários, o seu pedido de oração, coloque o lugar de onde você está falando. Ao final dessa palavra, nós vamos orar juntos. Tiago, capítulo 2, verso 26, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo nosso, sem o espírito, é somente uma carcaça, irmãos. É só o pó. Quando o espírito é tirado de nós, isso significa a separação, que é a morte. E o espírito sem o corpo está morto. A morte espiritual é a separação do homem de Deus, que acontece por causa do pecado. Por isso Jesus teve que ir para a cruz. Por isso Jesus teve que morrer sozinho, sem o Pai. Jesus tinha comunhão com Deus. Jesus estava ligado diretamente a Deus durante todo o seu percurso aqui na terra. A Bíblia diz que no ventre de Maria, Jesus já foi cheio do Espírito Santo. Só que no momento da cruz, o Pai se afastou dele. O Pai o deixou ali, porque era necessário que ele morresse a morte do pecador. Isaías 59 diz que o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. E o salário do pecado do primeiro casal foi a separação de Deus. E nós sofremos essa consequência até hoje. Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus cada vez mais. Mas Jesus veio e nos reconciliou com Deus. Ele veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E essa exclamação que foi lida aqui em Salmos 22, pelo rei Davi, e repetida em Mateus capítulo 27, verso 46 por Jesus, ela nos mostra que a verdadeira tortura do sacrifício de Jesus estava além da dor física. Por causa do nosso pecado, Jesus sofreu a separação do seu Pai. Ele morreu. O Pai o abandonou, porque naquele momento Jesus foi feito pecado por nós e foi separado de Deus. Amém? Quantos estão entendendo, digam amém. Hoje é uma aula também aqui de escola dominical, né? O sacrifício de Jesus, ele teve que passar pelo abandono de Deus. Seria muito fácil passar pelo sacrifício, passar pela morte ao lado de Deus. Só que Jesus enfrentou a morte como homem, não como Deus. Ele era Deus, ele era filho de Deus. Todo o poder estava sobre ele, mas no momento da morte, ele enfrentou a morte como homem. E por isso Deus se afastou dele. O Pai o abandonou naquele momento. Deus meu, por que me desamparaste? Foi a genuína declaração daquele que suportou o horror da ira do juízo de Deus sobre o pecado. Era necessário que Jesus enfrentasse aquilo sozinho. Às vezes, nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. E nós vamos olhar para o lado, para o outro e não vamos entender por que estamos passando por aquilo. E às vezes essa mesma expressão vem à nossa mente e ela chega até os nossos lábios. Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Mas Deus sabe todas as coisas e Ele vai permitir que nós passemos por alguns problemas na nossa vida.
por algumas dificuldades, mas com um propósito. Jesus foi abandonado naquele momento porque era necessário. Às vezes, o sofrimento pelo qual você está passando é necessário. Ele faz parte de um projeto maior de Deus, de um plano maior de Deus. Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo os seus dias. E algumas coisas nós teremos que enfrentar. Deus meu, por que me abandonaste? Foi a declaração de Jesus ali na cruz. Jesus suportou a terrível maldição merecida por causa do pecado. O Filho foi abandonado pelo Pai, mas Jesus foi abandonado para que eu e você pudéssemos ser acolhidos. Jesus sofreu a dor do abandono para que eu e você pudéssemos usufruir da presença. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino com 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Texto escrito pelo apóstolo Paulo, que ele diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero, nesse momento, orar por você sobre essa palavra. Eu quero apresentar diante do Senhor a sua vida, a vida da sua família. Pedir ao Senhor que venha ao encontro de todas as nossas necessidades. Que nesse domingo, nessa semana que se inicia, Deus possa estar presente. Que o Senhor não nos abandone, porque Jesus já sofreu a dor do abandono, para que eu e você pudéssemos sentir a sua graça, pudéssemos perceber a sua presença, a riqueza da sua glória. O Espírito Santo não nos abandona. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar juntos, vamos falar com o Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Senhor, obrigado por nos ensinar tanto com essas palavras. Obrigado por aprendermos tanto com essas palavras tão maravilhosas de Jesus. Hoje nós compreendemos que foi necessário Jesus ser abandonado ali na cruz para que nós pudéssemos usufruir da tua doce e maravilhosa presença. Obrigado por ter nos reconciliado contigo mesmo em Cristo Jesus. Aleluia. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã que escreveram aqui os seus pedidos de oração. Nós temos experimentado dias aqui muito difíceis aqui na Terra. Dias em que estamos vencendo, graças a Deus, uma pandemia, em que estamos vencendo uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, uma crise espiritual, uma vez que a Igreja do Senhor tem sido muito atacada nos seus princípios, né? Muitas vezes se afastado dos teus caminhos e se rendido à vontade humana. Eu peço ao Senhor que venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Essa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor cuide dela, que o Senhor cuide dessa família, que o Senhor leve o sustento, o alimento, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor leve a cura das enfermidades, que o Senhor leve a restauração nesse relacionamento que foi quebrado, Pai. Em nome de Jesus,
Que essa seja uma semana favorável para esse irmão e para essa irmã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, de se tornar membro se você puder e acompanhar diariamente as nossas mensagens. Todos os dias tem mensagens novas aqui. 6 da manhã, meio-dia e 8 da noite. Deus te abençoe. Até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser.